E vamos falar de finanças. Sim, o líder ele tem que aprender também a liderar as suas finanças, porque você é influência para quem está próximo a você. Então eu sei que tem parte da nossa vida que às vezes deixam a desejar, mas a gente pode sim, com ferramentas, com apoio, com conhecimento, a gente pode liberar esse acesso para que tenha transformação. Primeiro na nossa mente, sempre é primeiro na nossa mente. Depois são nos nossos comportamentos. Ah, é fácil? Claro que não. Primeiro você entende que aquilo é necessário. Depois você tem que colocar em prática. Não adianta, não tem ferramenta nenhuma que tenha sucesso se você não colocar em prática. Então depende de você. Por isso que esse canal é Lidere, para desafiar você a ser cada vez melhor. E hoje nós vamos falar de finanças. E eu não sei como você organiza as suas finanças, mas é muito importante que elas estejam organizadas. Quando a gente não tem ideia do que acontece com as nossas finanças, elas vão para qualquer lugar e a gente não vê resultado disso. A gente não consegue absorver, né? A gente fala assim, ué, gente, eu recebi, mas eu ganho pouco. Mas eu vou te contar uma história que eu conheci uma pessoa que ganhava muito dinheiro, tá? E não precisava gastar nem com a sua vestimenta, porque isso também era bancado pela empresa. E ainda tinha uma coisa, a pessoa podia ir a restaurantes e só assinava um cheque. Não, era só a assinatura da pessoa mesmo, porque valia como permuta. Então ela não pagava pelos restaurantes, não pagava por algumas entregas de pizza e tudo mais. Só que mesmo assim, havia, né, um descontrole financeiro de não saber para onde exatamente estava indo. Por mais que tivesse perfil empreendedor, faltava às vezes R$1 no bolso. Então eu venho te desafiar para que você, independente se a empresa te banca, se você tem um salário dos sonhos, mas se você não organizar, se você não tiver uma inteligência financeira, não vai dar certo, porque a gente tem que primeiro organizar. Então, para organizar, eu venho te convidar. Quando você ganhar, seja qual for o valor do seu salário, divida ele, nomeie ele e divida ele por atividades. 50% a 55% dos seus recebimentos devem ser para os seus gastos fixos, aqueles que você não pode abrir mão, como sua moradia, sua alimentação. Então, eles têm que estar ali, o aluguel, né? Tudo que é relacionado à sua moradia, o aluguel, condomínio, luz, água. Então, tudo isso fica dentro desse pacotinho de 55%. Aí você pode falar, poxa, mas com o salário que eu ganho é impossível. Então, tem que tomar alguma atitude, entende? Não adianta a gente ficar escondendo isso, a gente deixar essas coisas pra lá e achar que isso vai resolver porque a gente não tá olhando. Não, gente. A gente não olhar é pior, porque a gente não pode liderar sobre. Então, primeiro tem que vir a luz, a clareza. Aí, quando você tem clareza sobre aquele ambiente, aí sim você pode tomar decisões. Elas vão ser fáceis? Não mesmo, tá? Mas elas são necessárias para que você consiga colher frutos mais tarde. Então, desses 50% é para as suas despesas, suas contas fixas, ok? E os outros 50% vamos brincar com eles, vamos dividir eles. Eu indico que 30% deles seja para a construção da sua reserva financeira e também de investimentos. Então, assim, separa 30% de tudo que você recebe hoje, pensando que no teu eu do futuro. Ele vai te agradecer muito, porque quando acontecer qualquer coisa, o teu eu do futuro vai falar assim, uau, como eu fui inteligente, né? Como valeu a pena todo aquele sacrifício, 30%, né, do meu eu do passado, ali eu guardou, investiu direitinho e hoje eu tenho da onde pegar sem ser com terceiros. Porque quando a coisa dá ruim, a gente acaba indo aonde? Em terceiros, que seria bancos, cartão de crédito, né, o cheque do limite especial, ali, o limite especial. Então, assim, a gente vai para lugares que os juros são muito altos e a gente acaba ficando escravo deles. Então, a gente tem que evitar isso. A gente tem que evitar essa escravidão. Como a gente evita essa escravidão? Se antecipando. Então, 30% destinado para isso. E depois você pode destinar também para aposentadoria, né? A gente pode fazer umas brincadeiras aí nesse 30%. Então, a gente já tem 50% para fixo, 30% para investimentos, reserva, aposentadoria, beleza? E a gente sobra aí com 20%. Desses 20%, eu indico que 10% seja para doações. Nada melhor do que gerar citocina, porque esse hormônio, ele gera muito prazer, porque você está fazendo bem a alguém. E se você é cristão, você tem ali o dízimo, que realmente, quando a Bíblia fala assim, trazei, né, a casa do tesouro,
com alegria. A gente fala assim que oferta com alegria. Tem tudo a ver com esse hormônio. Nossa, como Deus conhece a gente, como faz de bem. Então a gente tem que colocar esses 10% realmente voltando ali para doação. E os outros 10% seria o quê? Gente, para você enfiar o pé na jaca, sabe? Fazer o que te der na telha, mas limitado a 10%. E a gente tem que ter esses 10%zinhos para que a gente não use os 100% para os nossos desejos e prazeres. Então, se você gosta do cafezinho, não corte o cafezinho, coloque ele planejadinho nesses 10%. Se você gosta de ir a bons restaurantes, coloque esses 10%, o restaurante dentro desses 10%. Então, você já começa a organizar a casa. Então, isso não é engessado, esse cenário que eu passei aqui para você. Mas, realmente, se você conseguir estruturar e organizar, isso pode mudar a sua vida. Eu digo isso porque eu já ajudei várias pessoas a organizarem a sua vida financeira dessa maneira que parece ser tão simples, mas transformadora. Então vai lá, bota em prática e não esquece de falar aqui nos comentários, porque eu amo sua participação. E eu quero ver, você organizando aí seu financeiro e se autoliderando também nas finanças. Então lidere suas finanças!